Olá, turminha do sexto ano, vamos a mais uma aula de língua portuguesa, semana do dia 3/11 de 2020 a 6/11 de 2020. Escola, professora Sofia Ataíde Pedrasoli, eu sou a professora Amanda e o gênero dessa semana é diário. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse gênero. Nós temos uma leitura no livro didático na página 105, que é a Agenda de Carol. E as atividades estão na página 106. Então, vai estar falando um pouco mais sobre esse gênero. Então, o que é o gênero diário? Qual é a estrutura desse gênero? O diário, ele é um gênero de texto pessoal, em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Então, antigamente era um gênero assim muito utilizado. Ainda que com a expansão da internet, o diário manuscrito tem sido pouco explorado. Muitas pessoas preferem produzir seus textos com papel e caneta. Na comunicação virtual, os blogs se assemelham aos diários. Então, nos dias de hoje, ele tem muita semelhança com os blogs, uma vez que muitos possuem as mesmas características e por isso são comumente chamados de diários virtuais. Observe que os diários podem ser importantes documentos históricos de testemunho que revelam uma época, por exemplo, o famoso Diário de Anne Frank, em que a autora adolescente e judia aborda sobre os dias em que passou escondida na Holanda, durante o período do Holocausto. Os diários antes da internet. Então, quem viveu antes da expansão da era da informática deve lembrar da produção de diários, que além dos textos, podiam incluir fotos, figuras, bilhetes, anotações, poesias. Então, todo dia à noite, né, a autora, ela ia lá e ela contava um pouco como foi o seu dia. Eram também chamados de agenda, sendo, portanto, um diálogo íntimo entre o escritor e o papel. Então, a palavra diário, do latim diarium, está relacionada com o termo dia e pode ser considerado uma autobiografia, onde eu vou contar um pouco lá sobre a minha vida. Os diários eram produzidos para serem lidos somente pelas próprias pessoas ou por um amigo muito íntimo, então ele era muito bem guardado, pois ele reunia diversos segredos. Alguns tipos de diários até incluíam um cadeado com chave. Então, muitos guardavam, né, os seus diários a 7 chaves, porque lá as pessoas contavam muitos segredos também. Sem dúvida, a linguagem utilizada nos diários pessoais era uma linguagem mais simples, uma linguagem informal, coloquial, despreocupada e familiar, com expressões populares e gírias, né? Características. Então, qual é a característica desse tipo de gênero? Nós já vimos conto, crônica, o texto argumentativo e agora o diário. Então, nós temos relatos pessoais, histórias verídicas. Então, tudo que é escrito lá é verdadeiro, né? Registro de acontecimentos. Ele geralmente é escrito em primeira pessoa, porque eu vou contar sobre a minha vida. Então, ele é narrado em primeira pessoa. Registros em ordem cronológica. Então, todo dia eu vou lá, registro um pouco sobre os acontecimentos. Caráter intimista e confidente. Eu vou relatar sobre a minha vida. Subjetividade, ele é bem subjetivo. E espontaneidade. Escrita confessional. Então, muitas pessoas confessam muitas coisas lá. O vocabulário é mais simples, presença de vocativo e uma linguagem mais informal. Instruções. Vocês vão assistir ao vídeo sobre esse conteúdo que vai falar um pouquinho sobre a característica desse gênero. Vocês vão enviar as fotos ao professor e realizar as atividades no livro que fala sobre o gênero diário. Uma ótima semana a todos!